E aí, família tricolor, o Voaden levantou o braço, eu achei que ele tivesse acabado o jogo, o Lazarento deu impedimento, o Santos ainda teve mais uma chance. Meu Deus do céu, sufoco. Vou mostrar para vocês a saída dos jogadores, tem 3 jogadores do São Paulo caído depois do jogo. Olha só, São Paulo vence, quebra a invencibilidade do Santos, garante... Esses caras de pé aqui... O São Paulo vence, quebra a invencibilidade do Santos e assume o quinto lugar numa partida onde 36.746 torcedores vieram para o Morumbi, numa renda um pouco mais de 1,5 milhão. Uma partida que teve homenagem ao Hernanes, que se anunciou hoje a aposentadoria dele. Então o Hernanes entrou aqui antes do jogo começar, recebeu uma camisa, deu volta olímpica. Os jogadores, a camisa do São Paulo hoje tinha um obrigado profeta na parte de trás da camisa. E o São Paulo veio a campo com o Patrick no meio de campo, no lugar do Alisson, e a principal novidade do time, né? E o Andrés Colorado no lugar do Pablo Maia. O resto foi aquele time que a gente que terminou jogando o Campeonato Paulista, aquele time que a gente considera titular, que eu não sei se é titular ou não. E os jogadores do Santos continuam reclamando com o árbitro, que tem no segundo gol do São Paulo muita reclamação, que a bola do lateral ali que o Alisson dividiu. A gente vai falar com calma sobre tudo isso. Vamos chamar a câmera aqui. Bom, São Paulo, sétima vitória como mandante aqui. São 7 vitórias. A última derrota para o São Paulo no Morumbi foi na partida contra o Palmeiras, aquele 1-0 no dia 10 de março. De lá para cá, o São Paulo ganhou do São Bernardo, ganhou do Corinthians, ganhou do próprio Palmeiras, ganhou do Atlético, ganhou do Everton, ganhou uma série aí bacana de jogos em casa, com a força da torcida que mais uma vez fez a parte dela, mais uma vez compareceu, empurrou o time, que começou jogando com uma certa facilidade contra o Santos. O Santos com muita dificuldade de achar a marcação dos jogadores do São Paulo no primeiro tempo, e logo aos 9 minutos, numa bola que caiu ali na esquerda pro Patrick, que cruzou muito bem, o Caleri muito bem posicionado entre os dois zagueiros, cabeceou. O Caleri marcou o 13º gol dele no campeonato. Já passou o Pablo, que foi o artilheiro do time todo o ano passado, com 13 gols. O Caleri alcança o Pablo com 13 gols. O Caleri no Campeonato Brasileiro tem mais gols do que partidas. Tem 5 gols em 4 partidas. E é um cara que, independente de qualquer coisa, independente de fazer gol, é um cara que briga, que apanha, que luta, um cara que enche o saco, que incomoda a defesa. Eu fico imaginando que inferno que deve ser marcar o Caleri. E logo aos 9 minutos ele marcou que mostrou mais uma vez que toca no Caleri, que é gol. O São Paulo não criava muita oportunidade, mas controlava o jogo. O Santos não criava absolutamente nada. O São Paulo finalizou algumas poucas vezes em cobranças de faltas bestas, que o time de São Paulo fez, principalmente com o Andrés Colorado, mas o Santos pouco incomodou, não criou absolutamente nada. O São Paulo também criou pouco, só com os cruzamentos, faltando de novo aquele articulador, porque o São Paulo vira, a bola sobra na direita ou na esquerda, cruzamento na área. E o São Paulo não finalizou, não criou nada. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, um jogo totalmente controlado, uma bola na direita, quando o quarto árbitro levantou a placa de 1 minuto de acréscimo, o Wellington perde uma dividida no corpo para o jogador do Santos, que cruza, a bola passa no meio das pernas do Diego Costa, e o Jandrei vai com a mão mole. Vou falar do Jandrei daqui a pouco, desculpa aí. Sei que muita gente não vai concordar com a minha opinião, mas é a minha opinião. Nas notas de cada um, a gente vai falar do Jandrei, vai com a mão mole, toca, não, a bola bate na bunda do jogador do Santos e entra. Aí o moleque foi lá na torcida, fez assim, dancinha, foi lá na Independente, mostrou o símbolo, mostrou, né, o ouvido, o outro fez dancinha. O Santos achou o gol, na minha opinião, achou o gol. Não que o São Paulo tenha sido muito superior, mas estava com o jogo controlado. No segundo tempo, hoje o Rogério Ceni não estava no banco, estava o Charles, o assessor do Rogério, voltou com o Alisson no lugar do Patrick. O Patrick teve uma participação boa, mas você vê, ele pegou uma bola na linha intermediária do São Paulo e foi até a linha de fundo aqui, perdeu a bola. E o cara tá morto. 40 minutos do segundo tempo, o Patrick estava completamente falecido em campo.
ainda visivelmente fora de forma. O Patrick ainda está fora de forma. Estamos em maio e o Patrick está fora de forma. Mesmo não fazendo uma partida das piores, o Patrick foi substituído, entrou o Alisson, que para mim foi o grande responsável pelo segundo gol. O Alisson deu uma outra movimentação para o São Paulo no segundo tempo. Logo no começo ele fez uma tabela ali, bateu o goleiro, defendeu, fez bons cruzamentos, se apresentou, caiu do lado esquerdo, caiu do lado direito. Só que aí o que aconteceu? O São Paulo vai sem muita coordenação, o São Paulo ficou meio bagunçado e o Santos começou a criar jogadas de contra-ataque que, felizmente para nós, chegava aqui na entrada da área e não conseguia finalizar. O jogo foi ficando cada vez mais na característica do Santos de jogar no contra-ataque, de poder conseguir a virada no contra-ataque, e os jogadores do São Paulo se desorganizou. O Charles foi fazendo algumas alterações, mas aí a entrada do Luciano e do Marquinhos também deram uma outra cara. O Marquinhos jogou pelo lado direito, foi uma opção boa pelo lado direito, e o Luciano, mesmo não fazendo uma partida brilhante, mesmo tendo que vir dar carrinho aqui no meio no campo defensivo do São Paulo, eu não consigo entender, o jogador que tem que estar na frente lá finalizando, tá dando carrinho aqui, porque o São Paulo não tem um criador de jogada. O Rogério Ceni reclamou do Luciano na partida que ele foi substituído contra o Juventude no primeiro tempo, porque ele vinha buscar muito jogo e deixava o Caleri sozinho. O Éder fez a mesma coisa, não vem buscar e deixa o Caleri sozinho do mesmo jeito. Nas notas de cada um a gente vai falar. E aí teve o lance polêmico, a entrada do Luciano e do Marquinhos. Olha a minha anotação do tablet. Olha que zona que virou a minha anotação. Não sei se vai dar para você ver aqui. Aos 16 entrou o Marquinhos e aos 21 teve uma chance do Nestor que ele bateu uma falta perigosa por cima. E aí aos 32 o lance do jogo. O lance foi o seguinte, teve uma cobrança de escanteio do São Paulo que a bola sobrou. O Santos ia armando um contra-ataque, o Alisson vem, recupera a bola, um carrinho. E aí a reclamação dos jogadores do Santos foi que a bola teria saído pela lateral, com uma lateral para o Santos, que a bola teria tocado no Alisson. Segundo o comentarista de arbitragem do Premier, o lance foi normal. E na sequência o Alisson bate o lateral, tabela com o Marquinhos, cruza e o jogador do Santos vai com o bração aberto, parecendo uma libélula no ar. E o VAR chamou o árbitro Voaden. O árbitro foi pro VAR e viu o lance do pênalti. O treinador do Santos quase teve um infarto aqui, ele começou a pular que nem louco, chutando os copos de água. Eu acho que ele estava reclamando do lance de lateral. Mas pelo que eu vi aqui no Premier, lateral pro São Paulo e pênalti, claro. E aí o Luciano bateu com uma enorme categoria no ângulo. Se tivesse 3 goleiros, não conseguia pegar. A comissão técnica do São Paulo, Charles e o Rogério, colocaram o Pablo Maia. Depois, no finalzinho do jogo, o Rafinha saiu esgotado. Também entrou o Igor Vinícius. O Santos só tentando cruzamento na área de qualquer jeito. Eu não tenho a menor confiança no Jandrei, desculpa, não tenho. Essas bolas que ele sai de soco, eu pego, amasso um copo d'água, chuto a mesa aqui. Mas o São Paulo conseguiu segurar o resultado, uma vitória importante, que coloca o time em 5º lugar do campeonato. O São Paulo começou a rodada em 13º. É começo de campeonato, mas é importante a gente ficar nesse começo de campeonato, que tem jogos de Sul-Americana. Quinta-feira, mais um jogo fora de casa. No Chile, série de viagens. É importante a gente se manter nesse bloco de cima aí, para não deixar os outros clubes se desgarrando. Depois ficar lá 15º, é difícil subir. Então, uma vitória importantíssima. Se o time não teve um futebol exuberante, pelo menos mostrou a vontade que tem mostrado quando joga aqui com apoio de quase 40 mil torcedores. E mereceu a vitória. Para mim, o São Paulo hoje mereceu a vitória. Teve mais oportunidades que o Santos, teve mais vontade de vencer, ganhou mais divididas. E o que acontece quando a gente vê tudo isso dentro de campo, o time vence o clássico, que é o que a gente sempre fala. O time que tem mais vontade, que ganha as divididas, que mostra mais vontade de vencer, geralmente vence o clássico. E foi o que aconteceu com o São Paulo hoje. Merecida a vitória, merecidos 3 pontos. Vamos dar as notas de cada um. Antes, primeiro comentário fixado no XBet, você clica, usa o código promocional Barolo, várias apostas, Champions League, agora você se diverte aí, fique à vontade para fazer suas apostas. Vamos lá, gente, o que eu vou falar do Jandrei é o seguinte, eu estou há muito tempo desconfiado do Jandrei, com as atuações inseguras, com os erros bobos. Desculpa, gente, para mim, o Jandrei é do mesmo nível que o Volpi. Para mim, talvez seja o Volpi 0,1% melhor e um pouco menos azarado. Mas para mim não é goleiro para o São Paulo. Para mim a gente ainda continua sem goleiro.
não é um goleiro espetacular, não é um goleiro que para mim inspira confiança, para mim falhou no gol, foi com a mão mole, falhou no gol, então desculpa, para mim é o mesmo nível do Volpi, um pouco menos azarado e 0,1, 0,2% melhor. Se para mim o Volpi é um goleiro nota 6, para mim o Jandré é um goleiro nota 6,2, 6,4 no máximo. Não vejo grande diferença assim do Volpi. Porque o Volpi tem um azar lazarento, mas para mim o São Paulo não tem um goleiro digno da tradição dos goleiros do São Paulo, da tradição de um grande clube. Se me desculpa, é a minha opinião. Eu vou deixar a nota do Jandré com uma nota 6, porque pelo menos o São Paulo venceu, ele nessas saídas de bola que me deixam apavorado, ele não comprometeu. Mas para mim falhou no gol nota 6. O Rafinha teve muito espaço do lado direito, acho que o Rafinha poderia ter aproveitado mais os espaços, principalmente no segundo tempo, mas na composição defensiva faz a parte dele, nota 7 para o Rafinha. Saiu cansado. A dupla de zaga, o Arboleda e o Diego Costa. O Arboleda em alguns momentos inseguro, eu achei, perdeu algumas divididas, mas não foi mal. Nota 6,5 para o Arboleda. O Diego Costa, que não é zagueiro construtor, que quando é zagueiro, foi bem para mim. No gol, ele vira o rosto, a bola passa debaixo no meio das pernas dele, uma bola que o jogador do Santos ganha do Wellington na dividida. Então eu vou dar a nota 6,5 para os dois zagueiros hoje. Tomaram um gol besta por uma desatenção, um erro coletivo no final do jogo. Mas o Diego Costa teve bem, para mim foi melhor que o Arboleda. O Wellington teve boa participação no primeiro tempo, cansou, que correu, subiu, voltou, mas não é protagonista. O Wellington não é o protagonista do time de São Paulo. Ficar na dependência do Wellington de todas as jogadas ofensivas. Não dá. Mas teve uma boa participação, cansou no final, mas nota 6,5, 7 pro Wellington. Nestor, para mim, um dos piores em campo, ele e o Andrés, para mim, o Nestor sumido no primeiro tempo. No segundo tempo também não foi bem, teve uma cobrança de falta que ele bateu mais ou menos, mas para mim foi mal, um dos piores em campo, nota 4,5, 5 para o Nestor. E o Andrés Colorado também, para mim, nervoso, afobado, perdeu bolas, errou passes, para mim parecia fora de sintonia. Então, como o São Paulo ganhou, eu vou dar uma nota 5 para o Nestor e 5 para o Andrés Colorado. No meio de campo, gente, o Igor Gomes ainda deixa muito a desejar, para mim ainda é muito toquinho para trás, para mim ainda falta um pouco mais de ofensividade nele, uma dinâmica de pegar na bola e tocar para frente, de tentar algumas jogadas mais ousadas. É muito toque para trás, é muita bola recuada. No primeiro tempo foi melhor. No segundo tempo, com a saída do Nestor e do Andrés, ele passou para primeiro volante de novo, como o São Paulo tem feito isso quando o Nestor é substituído. Segurou as pontas, nota 5,5, 6 para o Igor Gomes. Quem mais? O Patrick. O Patrick fez um bom primeiro tempo até onde ele estava vivo. Até onde o Patrick estava vivo, ele foi bem. Fez o cruzamento para o gol. Foi muito festejado na hora do gol do Caleri. O Rafinha atravessou o campo, foi lá cumprimentá-lo. Todos os jogadores estão lá. O banco de reserva comemorou muito com o Patrick. Pelo primeiro tempo que ele fez, nota 6,5, 7, porque deu assistência para o gol. Na frente, o Éder. No começo do jogo ele até caiu aqui uma vez na esquerda, outra vez na direita para abrir espaço. Depois ele se acomoda ali no meio dos zagueiros, fez absolutamente nada. Também um dos piores em campo, nota 4, 4,5, 5 para o Cheddar. Bom, aí os caras que entraram, ó. O Rogério colocou o Alisson, para mim, eu vou dar uma nota 10 pro Alisson hoje. Não só pelo futebol, o futebol talvez não tenha sido nota 10, mas foi dele, pela disposição dele, pela vontade dele, pela inteligência dele, que saiu o lance do pênalti. Ele disputou uma bola com vontade ali na lateral, comandou o posicionamento do Marquinhos, que o Marquinhos vai bater o lateral, ele manda o Marquinhos ir para frente, tabela com o Marquinhos, faz o cruzamento e sai o pênalti. Então eu vou dar uma nota 10 para o Alisson, que entrou com muita vontade e por essa inteligência e dedicação na hora do lance do pênalti, eu vou dar uma nota 10 para o Alisson. Luciano, para mim, o Luciano não pode ser banco de reserva do Éder, gente. Você me desculpa. Mas o Éder cai pelos lados. O Luciano também. Se ele tiver a oportunidade, ele cai. Porque o Luciano não pode fazer toda hora vir buscar bola no meio de campo, na intermediária, para dar carrinho na intermediária. Porque o São Paulo não tem articulador. Teve personalidade para bater o pênalti, bateu o pênalti muito bem, nota 8 para o Luciano. Pablo Maia entrou bem, segurou as pontas, não errou passe, fechou bem o meio de campo ali, nota 7 para o Pablo Maia. E o Igor Vinícius, graças a Deus, não teve que fazer nada, entrou no finalzinho, sem nota. E para a comissão técnica do São Paulo, o Charles e o Rogério, eu acho que eles fizeram o que poderiam fazer, apostaram no Patrick, substituíram certo, deram sorte na substituição, nas substituições, que o Alisson faz o lance do gol e o Luciano faz o gol da vitória, nota 7.
O árbitro, eu acho que ele acertou. Inverte falta, pra mim faltou pulso. Devia ter expulsado esse maluco, desse treinador do Santos aqui. Pra mim falta pulso em alguns momentos, mas pra mim ele acertou nos principais lances, que era o lance do lateral e o lance do pênalti. Não vou dar nota pra juiz. Gente, amanhã no Barolo Vídeos a gente faz a coletiva, acho que é o Chaves que vai dar a coletiva, a gente analisa e à noite tem vídeo já, porque essa semana já tem Sul-Americana e o São Paulo joga mais 2 partidas fora de casa, contra o Everton no Chile, uma vitória do São Paulo e um empate do Ayacucho classifica o São Paulo para a próxima fase da Sul-Americana e depois pega o Ceará no domingo, 7 da noite. Encontro vocês amanhã. Se inscreva aí no canal para concorrer à camisa de goleiro. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Vou para casa. Um abraço.